Evento realizado pela Necta, com correalização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, Pulmatronics e Caixa e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Fiquem agora com o vídeo da plataforma Connected Smart Cities dos nossos patrocinadores. Maceió é um mar de oportunidades. Uma cidade que se destaca no turismo, agora impulsiona o seu desenvolvimento através de grandes projetos de infraestrutura e parcerias. O futuro está sendo construído agora. Venha investir em Maceió. É por você que a Caixa estrutura projetos de concessões e parcerias público-privada em todo o país, beneficiando milhões de pessoas com iluminação pública de qualidade, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e muito mais. Por você, seguimos financiando projetos e viabilizando parcerias para apoiar o ente público a oferecer serviços cada vez mais eficientes, gerando empregos e promovendo o que realmente importa, a qualidade de vida nas cidades. Com uma solução inédita, a BR-163 passou de um cenário de incerteza à maior obra rodoviária do Brasil. Para iniciar o painel, convida ao palco os palestrantes, a subsecretária de Concessões e Parcerias na Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Governo do Estado de Minas Gerais, Fernanda Allen Gonçalves da Silva. O ex-diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Luciano Lourenço da Silva. A superintendente de projetos rodoviários da Infra SA, Larissa Wendling. O diretor-presidente da concessionária Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa Carneiro da Cunha. O gerente sênior na área de estudos sob demanda de tendências da consultoria, André Paiva. E para conduzir o debate, convido o advogado e economista, sócio da Giamundo Neto Advogados, Christian Fernandes Rosa. Passo a palavra para o moderador. Olá, muito boa tarde. É uma satisfação estar aqui presente com essa mesa tão interessante, tão diversa, mas com expoentes das suas respectivas áreas, com formações diversas, para discutir um tema que é super importante para os contratos de concessão rodoviária, especialmente, mas para todos os contratos de concessão, a rigor, para todos os contratos de longo prazo, né? Nós sabemos que existem riscos, fatores endógenos ali que vão afetar, primeiro na estruturação e depois mais adiante na execução dos contratos, e especialmente os contratos de concessão, contratos administrativos de longo prazo para a delegação de serviços públicos. Fatores endógenos, as partes, a concessionária ou o poder concedente ou o regulador em seu nome, podem de alguma maneira mitigar, transferir, tratar esses riscos. Mas existem riscos exógenos que fogem a rigor a princípio da capacidade operacional das partes envolvidas, ou seja, são fatores externos que podem afetar, de um lado, a própria viabilidade da contratação e mais adiante a sua continuidade, a sua boa execução. E o desafio colocado, portanto, nessa mesa é tratar dos riscos exógenos, ou seja, aquilo que transcende a gestão das partes e mais afeta bastante significativamente a execução do contrato. E a ideia é falarmos muito abertamente. Por favor, agradeço desde logo a presença e o engajamento aqui dos colegas de mesa. Eu começaria com a doutora Fernanda, que vem representando a Subsecretaria do Estado de Minas Gerais, responsável por projetos, aliás, uma das mais antigas, com mais projetos interessantes na área de concessão, projetos modelo que foram
rigorosamente serviram de exemplo para todo o país. E, doutora Fernanda, na perspectiva da Secretaria, na perspectiva dessa carga que o poder concedente traz para essa discussão, né? Sabemos que manter a viabilidade, o interesse do investidor em projetos de concessão, especialmente rodoviária, que são contratos de longo prazo, é mais desafiador quando nós temos variáveis macroeconômicas, como a alta taxa de juros, que a gente tem visto, por exemplo. Na perspectiva do poder concedente, né, quais as estratégias que estão à disposição para manter a viabilidade, o interesse, o apetite do investidor nesses contratos de longo prazo? Obrigada, Christian. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os meus colegas aqui de painel em nome do nosso moderador. Dizer que a gente está muito feliz pelo convite aqui do P3C de estar aqui e trazendo esse debate tão importante e caro para nós, que o estado que tem uma maior malha rodoviária e, sobre a gestão estadual, né? Então acho que isso é de fato um desafio muito grande. Os contratos de concessão, né, de rodovia, a gente acho que o tempo pandêmico aí é um dos maiores exemplos que a gente pode ter referente a esses fatores externos, né, exógenos que influenciam o contrato, né? Então, qual que são os nossos desafios hoje nesse tema, né? Acho que o primeiro é a gente conseguir, de fato, traduzir uma rentabilidade que corresponda à ideia dos ativos, né? E que também corresponda à nova realidade macroeconômica que a gente está vivenciando, né? Então, acho que em um eixo a gente tem a questão da rentabilidade, né? E outro a questão de matriz de risco de contrato, que eu acho que é como a gente trazer, né, segurança ou previsibilidade para aquilo que a gente não sabe que vai acontecer no futuro, né? Então, pelo menos o rito e o processo a gente tem que ter bastante segurança. Então, acho que no tema da rentabilidade, né, a gente, nessa nova carteira agora de estruturação de projetos, a gente fez algumas reflexões internas, né? Então, na rodada anterior, a nossa taxa de retorno estava em 9,25. A gente lançou 2 projetos em consulta pública já, tanto o lote Vetor Norte quanto o lote Ouro Preto e Mariana, com 10,26. E dadas as últimas perspectivas, né, de mercado e sinalizações de crescimento de taxa de juros, a gente tomou também a decisão de aumentar ainda mais a taxa, absorvendo esse impacto da curva, justamente para trazer atratividade para o projeto e para, de fato, a gente concorrer entre ativos, né? Então, acho que não tem muito mistério, né? O investidor, ele olha para a plataforma, ele vai balancear retorno, risco e vai escolher em que projeto ele vai aplicar, né? Então, a gente lançou o Vetor Norte com 11,02 e a gente pretende seguir com esse WOC a princípio, né, para o nosso programa como um todo. A gente está avaliando aqui para Ouro Preto e Mariana, até se a gente coloca um diferencial, que acho que foi um tema muito interessante que a NTT, né, e o Ministério de Transportes adotou ali, principalmente em razão do prêmio de risco na BR-381, né, esse lote Ouro Preto e Mariana, ele tem uma perspectiva muito semelhante com a 381, então provavelmente a gente também vai calibrar essa fonte em razão da peculiaridade do lote, né? Então essa é sempre a nossa meta, né? Então a gente, a cada ciclo, a gente tem o compromisso e vamos partir para a normatização disso, de atualizar o WOC regulatório do setor, né, porque acho que essa é a tendência, e é bom que seja assim para a gente, de fato, estar no pipeline dos investidores. E, né, o outro tema que eu coloquei é a questão de matriz de risco, né, de contrato. Então, aqui a gente tem alguns temas de tratar melhor a extraordinariedade, né, e aqui eu acho que um destaque muito relevante que a gente conseguiu avançar já na modelagem refere-se à questão climática. Então, o BNDES fez um brilhante trabalho de
mapeamento já na largada de quais são os principais pontos que tem algum tema temático, né? Então tem área que está sujeita a alagamento, a inundação, tem área que está sujeita a questão de assoreamento, erosão, etc. Então o que foi feito a partir disso, né? Já contratualizamos no PER, no Programa de Exploração Rodoviária, obras para fazer frente aos pontos que a gente sabe, né, que tem algum gargalo climático. E, em paralelo, o concessionário, né, a gente tem um anexo específico tratando desse programa de questão climática, tratando da seguinte maneira, né, ele tem ali a obrigação de ter as medidas de acompanhamento e monitoramento, e relatórios, etc., mas também de propor, a partir desse diagnóstico da estruturação e desses pontos, ações mitigadoras. Maceió é um mar de oportunidades. Para potencial atuação, né, prévia. Isso, óbvio, está disciplinado em contrato, mediante equilíbrio econômico-financeiro, etc. Então, acho que são dois temas, né, que a gente precisa avançar, que sempre não esquecer da rentabilidade e pensar aqui como melhor calibrar a matriz de risco a partir desses eventos exógenos. E aí eu acho que o tema mais relevante aqui que eu trago no Vetor Norte é essa questão do anexo de crise climática. Acho que é isso, Christian. Muitíssimo obrigado, doutora Fernanda. Acho super interessante o fato de que cada vez mais na elaboração na elaboração do projeto, ou seja, na fase interna da licitação ainda, é cada vez mais dinâmica essa elaboração. Antigamente fazia-se um projeto, ele continuava atual por 1, 2, 3 anos, até que passasse pelo Tribunal de Contas, ou seja, audiência e consulta pública. Agora, rapidamente, um estudo de viabilidade fica velho em 1 ano, 10 meses ou 15 meses, enfim, é preciso refazer. E acho que essa percepção, essa sensibilidade do Estado de Minas Gerais para estar atualizando o órgão regulatório, né, o custo ponderado de capital, para manter ele adequado e interessante ao investidor e real, né, realista, um estudo de viabilidade realista, eu acho que é super interessante, agradeço. Eu vou passar agora ao Dr. Luciano. Dr. Luciano, ex-diretor da NTT. Luciano, o agente regulador, esse papel que você exercia até horas atrás praticamente, ele tem um papel fundamental nas concessões, né? Ou seja, ele tem essa triangulação entre o poder concedente e a concessionária, claro, os usuários também ali estão sendo tutelados, e é um papel que o regime jurídico disponibilizou até uma autonomia para isso tem sido estabelecido. Muito já se avançou, eu acho, em termos institucionais no Brasil, no que se refere à previsibilidade do rito, como dizia a doutora Fernanda, né? E com relação à qualidade e adequação das soluções regulatórias para tratar riscos exógenos e reequilíbrios e procedimentos de reequilíbrio. Nossa perspectiva, o que já avançou, quais são os principais avanços que tivemos aí nestes últimos anos e o que falta ainda, ou seja, o que está a tarefa aí para o próximo ciclo de agenda regulatória, na sua perspectiva? Obrigado, Christian. Boa tarde aos colegas da mesa, colegas queridos aqui, companheiros de longa data, pessoal aí da plateia, boa tarde. Há pouco estava comentando a fala da Fernanda e dizendo do quanto fica desatualizado um estudo de viabilidade. Imagina o quanto fica desatualizado um contrato de concessão. Por melhor que o estudo seja feito, por melhor que a modelagem seja feita, é impossível você fazer um exercício de futurologia para trazer todas as variáveis, todas as condições de contorno que cercam a rodovia. Então, as rodovias nossas passam por perímetros urbanos, ou seja, todo um adensamento demográfico desenvolvido no entorno da rodovia, sem planejamento nenhum, despejando todo o tráfego e toda a drenagem ali na rodovia, até trechos rurais, muito sensíveis a efeitos climáticos, a efeitos acidentes geológicos. Como trazer isso para dentro de um contrato de concessão? É impossível no estudo de viabilidade. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter mecanismos para que durante o seu contrato de concessão, mecanismos regulatórios que permitam que você faça a atualização desse seu contrato e traga para o seu modelo econômico-financeiro tudo aquilo que não foi previsto anteriormente. E aqui a gente está falando de uma gama de riscos que é impossível. Muitas vezes você pode até prever o risco, mas a escala com que aquele fenômeno vai ocorrer, não tem como você fazer. Há algum tempo atrás, a gente já está na quinta etapa dos contratos de concessões, os nossos contratos eram muito rígidos.
Quando se falava em revisões contratuais, era inserção de investimento. Tirar investimento era um parto, né? Durante algum tempo a gente ficou muito engessado, os órgãos de controle aumentaram a sua atuação junto à agência e com isso trouxe um enrijecimento das regras contratuais e os contratos ficaram paralisados. Então, além de você trazer um desequilíbrio para aquele econômico-financeiro previsto anteriormente, você ainda traz um obsoletismo para o seu contrato, se você não faz a atualização. E isso acaba refletindo na própria atratividade dos players. Então você quebra a cabeça fazendo a modelagem. Se você não tem mecanismos a posteriori que consiga fazer com que os contratos absorvam todas essas questões endógenas, como você diz, já estão previstas, mas muitas vezes não estão mensuradas adequadamente. Ou as exógenas, como que você vai fazer? E a gente tem visto nos últimos anos um amadurecimento muito grande das questões regulatórias. Não só dentro da agência, né, mas na própria formulação da política pública e nas própria atuação dos órgãos de controle. Era inimaginável, alguns anos atrás, você ter 14 contratos passíveis de serem rediscutido todas as suas condições dentro do Tribunal de Contas da União. E nós temos isso. Mas e daí? Tudo você tem que levar para um consenso que tem um fardo regulatório gigantesco, tem um fardo técnico gigantesco, as equipes ficam ali horas e horas se debruçando, equipes do próprio Tribunal de Contas, das concessionárias, do Ministério, da NTT, da Infra, ou seja, a gente está aqui falando somente de rodovias. Então foi necessário desenvolver mecanismos que permitissem a gente a tratar desses equilíbrios. O principal, para mim, é a previsibilidade. Eu acho que o contrato de concessão tem que trazer essa segurança para o player, para o mercado, de que existe uma previsibilidade daqueles eventuais desequilíbrios que venham a ocorrer ali. Então tem que estar muito claro os mecanismos de revisões contratuais, como eles ocorrem, e estarem normatizados. Há alguns anos atrás, aqui vou citar mais uma vez a agência, né? Me perdoe aqui estar focado um pouco na agência, mas como você falou, algumas horas atrás eu ainda era diretor, mas a agência não tinha revisões ordinárias em dia. A partir de uma normatização, isso trouxe uma previsibilidade. Então, algumas questões a gente consegue trazer essa previsibilidade. Já outras, a gente tem que trazer para dentro do contrato por meio de revisões ou quinquenais, e aí a gente tem que melhorar um pouco as nossas revisões quinquenais nesse sentido, de trazer toda essa evolução contratual, que a Fernanda muito bem disse, eu tenho certeza que a Larissa vai dar uma aula aqui também dessa evolução dos novos contratos para dentro dos futuros contratos. Por exemplo, riscos geológicos. Antigamente era 100% das concessionárias. Quando a gente foi tratar do aditivo da nova rota, existia um risco geológico lá, que eu falava, isso não é risco, isso é certeza. Risco quando você sabe que tem uma probabilidade de ocorrer, que vai ocorrer. Você vai deixar isso por conta da concessionária? Não pode. Então tem que ter um bom senso, mas mais do que isso, você tem que ter mecanismos regulatórios que te permitam trazer esses fatores exógenos para dentro. Eu acho que as revisões quinquenais, elas são um bom instrumento para isso, para que você trazer não só modernizações em termos de tecnologia, mas modernizações regulatórias para dentro da agência. E hoje a gente tem um regulamento de concessões de rodovia dentro da NTT moderno, que eu tenho certeza que vai acabar se espraiando para dentro das agências estaduais também, para que se possa promover essa modernização e trazer para dentro do contrato mecanismos de mitigação de riscos, de variação cambial. Imagina você desenhar um fluxo de caixa aqui no Brasil com previsibilidade econômica, do cenário macroeconômico, nem falando do micro, do macroeconômico em 15, 20 anos. É muito difícil. Então você tem que possibilitar, por meio de revisões intrínsecas ao contrato, mecanismos de atualização desse contrato. E também desenvolver e fomentar outros mecanismos. Por exemplo, câmeras de consenso interna à agência, que você acaba evitando riscos judiciais, você acaba trazendo as perícias que são tão caras e tão demoradas para uma resolução mais simples.
O próprio Dispute Board também é um exemplo de mecanismos que você pode trazer para o seu contrato, que você trata fatores exógenos ali de uma forma mais rápida. E também, ainda relacionado à previsibilidade, as agências têm que ter mecanismos de reequilíbrios mais eficientes. Por exemplo, quando você tem um efeito, uma catástrofe, um sinistro climático, a concessionária tem que agir rapidamente. Ela não pode esperar se fazer um projeto, aprovar um orçamento para poder ter aquela intervenção ali. Então, muitas vezes não, todas as vezes, a concessionária age muito rápido, as forças políticas e sociais exigem que a concessionária atue rapidamente, a própria NTT age, e dali a 1, 2 anos ainda existe um desequilíbrio em função desse evento climático. Nós temos que ter mecanismos que permitam que esses fatores exógenos sejam tratados de forma excepcional nos próprios contratos. Se você for analisar um projeto executivo e a sua orçamentação para depois você reequilibrar a concessionária, você não tem incentivo nenhum para que a concessionária atue ali, e ela tem que atuar. Então existe uma relação causa e efeito que também ela não é favorável ao negócio e, por consequência, ao nosso usuário, que é o nosso foco principal. Então, assim, a gente tem muito evoluído, acho que as agências reguladoras do Brasil, elas evoluíram muito nos últimos 2 anos, principalmente, compreendendo mais essa divisão, essa mitigação de riscos, e aí, no caso dos contratos atuais, trazendo essas modernizações previstas para dentro dos contratos por meio de revisões, né? Mas ainda temos que evoluir na rapidez com que a gente executa esses mecanismos que são criados para trazer esse reequilíbrio para o sistema, concessão, meio que vive, usuário e regulação. Excelente, muitíssimo obrigado, doutor Luciano. Eu acho interessante a gente ver esse movimento agora com relação às revisões ordinárias, quinquenais, no sentido de de períodos de revisões, digamos, de lavar roupa suja, né? Ou seja, a gente não deixa acumular ali um passivo regulatório, uma demanda que pode inviabilizar até mesmo a continuidade da prestação do serviço, e tratar isso de maneira organizada, cadenciada, previsível. Eu acho que isso é genial. E o insight com relação à necessidade de um tratamento mais célere para aquelas condições, especialmente climáticas, em que é até incontroverso, né, que há uma necessidade de reequilíbrio. Pode ter uma controvérsia do quanto, né, de quanto de fato se estabelece ali a necessidade de reparação, mas acho que é importante, é interessante explorar isso. Por favor. Eu só falei da Câmara de Composição, falei do Dispute Board, e tem um também que está entrando agora, que é o próprio reequilíbrio cautelar, que permite uma forma mais séria de você pelo menos mitigar o efeito negativo financeiro aí de um evento que trouxe algum desequilíbrio maior para o contrato. Perfeito, excelente. Esse é o ponto que eu ia chegar. No final das contas, a cautelaridade diminui o impacto do desequilíbrio. O evento de desequilíbrio ocorreu. A magnitude do impacto disso na viabilidade, ou no plano econômico-financeiro da concessão, vai depender muito de quanto se demora, inclusive, para que seja corrigido ali o rumo. Então, estabelecer um fluxo de caixa marginal e o quanto antes reestabelecer isso ao fluxo de caixa original previsto do contrato, muito mais rápido, mas enquanto a gente puder sinalizar isso para o investidor que isso é célere, a gente consegue manter o interesse econômico no projeto. Eu vou agora para a doutora Larissa, que vem aqui representando a Infra S.A., que tem tido um grande esforço na elaboração de projetos, está liderando esse processo de elaboração de projetos, estruturação de projetos. E a minha pergunta, doutora, é no sentido de que, bem, algumas práticas fica claro que a gente vem amadurecendo, nós temos algumas regras douradas que começam a aparecer reiteradamente nos contratos, mas ao lado de grandes boas práticas padrão, digamos assim, tem a necessidade de tratar especificidades de cada projeto é único. Como é que a Infra tem enfrentado esse desafio, né, de ao mesmo tempo garantir previsibilidade das boas práticas, mas sim, também entender que cada projeto, cada contrato, cada rodovia tem a sua peculiaridade? Perfeito, obrigada. Inicialmente, boa tarde a todos. Estou muito feliz aqui de estar representando a Infra, aqui num evento tão importante aí para o setor de concessões. Atualmente, né, trabalhando aqui na estruturação, acho que é interessante que
memorando, iniciei esse meu trabalho de estruturação em 2020, né, no setor de rodovias, onde estávamos iniciando uma fase pandêmica, né? Então, hoje, 5 anos após, a gente vendo todas essas mudanças, esses aprimoramentos, eu me recordo um pouco dos desafios que a gente enfrentou, né? Então, eu acho que a parte da estruturação, a gente tem um desafio muito grande, que é ter uma bola de cristal, né, com a máxima previsibilidade. É um tanto desafiador. Mas nós temos algumas ferramentas, né, que a gente vem aprimorando aí a cada projeto. Então, inicialmente, a parte inicial, né, é fazer um bom estudo de pré-viabilidade. Eu acho que numa pré-viabilidade a gente já consegue descartar aí muitos estudos, né, que não teriam viabilidade de prosseguir. Então, acho que essa é uma primeira etapa, né, que a gente faz dentro dos estudos. A gente faz uma análise de value for money, onde a gente consegue direcionar melhor qual é o caminho para aquele trecho rodoviário, se ele pode prosseguir como concessão comum, se seria melhor como um PPP, ou então apenas um projeto que seria viável de ser administrado aí pelo poder concedente apenas, né? Sendo esse projeto qualificado, obviamente que a gente entra por uma parte de diagnóstico daquela rodovia, onde são realizados estudos para entender as particularidades daquele projeto. Então, a gente, como estruturador, a gente precisa entender quais as características, obviamente, geográficas que vão influenciar aí nas particularidades de terraplenagem, por exemplo, um trecho de uma BR-381, né, onde a gente tem fatores topográficos que são completamente diferentes de um projeto realizado no Goiás, né, terrenos planos. Então, essas particularidades a gente consegue fazer um bom diagnóstico por meio de levantamentos de campo, para que a gente consiga trazer um dimensionamento para o estudo de viabilidade que traga uma precificação mais próximo do que realmente o concessionário vai despender ao longo da sua execução de contrato, né? Então, essa é uma parte do diagnóstico inicial. Dentro dos nossos estudos, a gente também faz uma avaliação geográfica macroeconômica, né? A gente sabe que o fornecimento de insumos, de materiais e disponibilidade de mão de obra é muito diferente de uma região norte do Brasil, né? Como na Rota do Oeste, diferente de um projeto sendo realizado, por exemplo, em São Paulo, né? Onde a gente tem uma disponibilidade muito maior, uma logística muito facilitada. Então, essas particularidades precisam ser tratadas dentro do estudo. E outro exemplo que a gente discutiu muito, que são os nossos leilões do Paraná, né, Luciano, meu conterrâneo. A gente estava leilando, nós estávamos estudando cerca de 4.000 quilômetros no mesmo estado. A gente teria mão de obra, insumo e disponibilidade, né, para cerca de 40 bi de investimentos acontecerem em 8 anos simultâneos. Então, esses tratamentos a gente tenta sempre antecipar dentro de um estudo de viabilidade, né, que acaba que sempre é um desafio, mas a gente tem tentado antecipar isso para que os contratos, né, dentro da sua gestão sejam minimizados, né, esses problemas aí. Obviamente que, né, nem sempre a gente consegue mitigá-lo, tratar todos, mas a gente tenta antecipar. E uma das principais dificuldades que a gente enfrentou nessa estruturação, né, desde 2020 foi estruturar projetos que sejam aderentes aos regramentos contratuais. A gente tem um histórico, né, de algumas inexecuções de contratos que foram leiloados aí em 2014, né, e hoje a gente consegue entender um pouquinho as principais diferenças, né. A gente tinha estudos de viabilidade que tinham uma série de investimentos obrigatórios, porém que a precificação era tratada de forma simplificada. Então, independente da localização daquela obra, as precificações eram semelhantes. Então, isso veio a trazer dificuldades aí na sua execução, né? Então, hoje a gente tenta seguir quais as particularidades que aquele contrato vai exigir do ponto de vista de parâmetros de desempenho, qual a classe daquela rodovia, quais as larguras que aquele acostamento precisa ter, e a gente tenta trazer isso tudo para dentro do estudo. Então, essas são as principais preocupações que a gente tende a tratar para que esse estudo realmente tenha aderência ao que o concessionário vai fazer jus e vai ser obrigado a despender lá na frente, né? E fruto disso, né, a gente tem visto aí nesses últimos 2 anos, a Infra leiloou cerca de 4.000 quilômetros, foram dos nossos projetos.
onde a gente teve aí uma certa quantidade, né, de novos investidores aí com deságios relevantes. Eu acho que isso tem refletido bastante o aprimoramento aí e o amadurecimento dos nossos projetos. Porém, obviamente, como o Luciano aqui, meu colega, mencionou, essa atratividade só é fruto de um conjunto, né, de boas práticas, tanto do estudo de viabilidade como de contrato. Não adianta a gente ter um projeto atrativo, interessante, viável e com bom retorno, porém que a gente não tenha regras claras dentro do contrato, regras que permitam, né, essa flexibilidade aí. A gente está falando de 30 anos de contrato. E aí, quando eu trago esses desafios, o mecanismo de variação de insumos, o mecanismo de variação de demanda surgiu nessas discussões que a gente iniciou ali em 2020. Pois nós estávamos com estudos que estavam precificados aí com custo ciclo de 2020, porém em 2021 tinham subido cerca de 30% em insumo de concreto, insumo de CAP, pavimento. Então, como que a gente tratava, né, esses pontos? Ficar atualizando o ciclo a cada 6 meses era inviável. Então foi aí que surgiram, né, a inovação dos mecanismos de variação de preço de insumos, variação cambial e variação de demanda. Eu acho que isso aí veio para marcar aí os contratos aí da 5ª etapa, né, assim como a nova matriz de riscos. E outro ponto importante, né, que a gente também aprimorou nesses contratos, que visa trazer um pouco mais de segurança e também o tratamento dessas variações, que o colchão, né, que a gente tem da conta vinculada, que também foi uma inovação aí trazida nesses contratos, que visa que esses reequilíbrios aconteçam de forma mais célere, né, de forma mais automática, porque o próprio projeto aloca os custos dentro, né, dessa conta e permite aí que o concessionário tenha essa segurança nos momentos que esses reequilíbrios, né, realmente forem acontecer. Então, eu acho que é um somatório aí de muita engenharia, economia e direito aí que foram somando os esforços aí para que esses projetos se tornassem mais viáveis aí ao longo dos estudos. E temos muitos outros aí a serem oferecidos aí ao mercado em breve. Excelente, excelente. Muito obrigado, doutora Larissa. Enfatizo 2 pontos que eu achei super interessantes, geniais mesmo. O primeiro é que fica claro que há uma sofisticação da estruturação, ou seja, a gente está num processo claro de melhoria institucional e com certeza isso demanda mais equipe, mais pessoas, é um estudo mais sofisticado e ele é mais custoso, digamos assim. Mas tem um ganho incrível nisso, e a sua fala ficou muito evidente. Durante a estruturação já ficou claro que eu não consigo atualizar a cada 6 meses os insumos. Isso já me deixou claro que eu preciso de um mecanismo contratual, porque se em 6 meses ou em 1 ano precisa atualizar, o que dirá então em 20 ou 30 anos? Então acho que a genialidade está em perceber que uma dificuldade da estruturação vai se reverter numa dificuldade na execução do contrato. E, portanto, antecipar já para o período do desenho do contrato, do modelo econômico-financeiro, esses mecanismos. Então, parabéns, eu acho que é super interessante enfatizar isso. Seguindo agora para o doutor Luciano da concessionária Nova Rota do Oeste. Luciano, você está lá à frente da concessionária, liderando esse processo esses últimos anos aí na execução do contrato. Nós sabemos que é um contrato que passou aí pelos seus desafios, ele tem a sua história, né? Eu acho que a grande relevância aqui é te ouvir, ou seja, na perspectiva de gestor, de líder desse processo pelo concessionário, pela SPE, pelos investidores até, como é que foi essa vivência para vocês todos, né, da companhia, nesse processo de desafios e de reequilíbrios ao longo destes últimos anos? Obrigado, Christian. Boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a todos. Christian, é um prazer para nós aqui trazer o case da Nova Rota e falar um pouco sobre a nossa história, sobre o que aconteceu no nosso contrato e sobre onde estávamos e onde estamos hoje. Então, nós somos um contrato de concessão da 3ª etapa, que é uma etapa que foi problemática. Nós tivemos aí 5 ou 6 concessões que apenas uma conseguiu cumprir cabalmente e temporalmente suas obrigações, que foi a antiga MGO, hoje ECO 050, e todas as demais, por motivos diferentes de modelagem, de tráfego, enfrentaram dificuldades e, quer dizer, nem todas. Hoje nós também
fazemos parte de da terceira etapa que conseguiu seguir em frente. Mas as demais estão hoje na SESEX Consenso, tentando repactuar seus contratos. E nós tivemos alguns fatores que foram fundamentais para esse desequilíbrio inicial. Nosso contrato é de 2014, o leilão foi em 2013. Então nós arrancamos com muita força nessa época. A Odebrecht Transporte, que ganhou o leilão, imprimiu um ritmo muito forte, tomou o primeiro crédito, que é o crédito ponte, para iniciar, que outro dia, conversando com um agente do mercado financeiro, ele falou: Luciano, o seu não foi um crédito ponte, porque ponte chega a algum lugar, foi um crédito pier, vocês chegaram lá e pararam. Então, infelizmente, foi isso realmente que aconteceu. E em função, nós tivemos problemas macroeconômicos que dificultaram a captação do financiamento de longo prazo, e apesar das tentativas de buscar esse fundo, nós tivemos que paralisar as obras em 2016. E a partir daí nós sabemos o rigor que são os contratos de concessão, e que devem ser, mas isso o tempo foi passando, nós fomos buscando alternativas de resolver esse contrato, tivemos a MP 800, tentamos uma primeira quinquenal que não conseguimos, fizemos um plano de cura, desse plano de cura estruturamos um TAC, que era um TAC para fazer uma troca de controle, e começamos a buscar players do mercado que tivessem interesse em assumir aquele ativo naquelas condições, que, como eu disse, era uma bola de neve, o passivo regulatório se acumulava a cada ano dos descumprimentos contratuais, de ampliação de capacidade, recuperação, e isso ia dificultando. Então tivemos vários players de mercado importantes que analisaram o projeto, viram que era apertado porque você tinha todo aquele passivo que precisava ser endereçado, e nós desenhamos na época, na troca de controle, esse passivo seria pago depois do cumprimento das obrigações, com reescalonamento dos investimentos. Isso avançou. E em 2021, um último player que avançou bastante nessa análise, que inclusive chegou a ter reuniões na época com o Ministério, nós tivemos um outro fator exógeno que foi, nesse momento, a pá de cal dessa tentativa de troca de controle, que foi uma concorrência modal com uma autorização ferroviária do Estado de Mato Grosso. Então, uma autorização estadual que faz uma extensão da malha da Rumo desde Rondonópolis, no trecho sul, até o norte, onde está concentrada a maior parte da produção agrícola do estado de Mato Grosso, concorrendo diretamente com o nosso projeto. Naquele momento se tentou, alguma forma, não havia um caminho regulatório para buscar um mecanismo que protegesse esse novo player. Então era um risco que realmente era inaceitável para qualquer player entrar naquelas condições. Apesar da pujança do estado de Mato Grosso, vocês terem uma ideia, no início da concessão o Mato Grosso produzia em torno de 60 milhões de toneladas de grãos. No ano passado, com uma quebra de safra, produziu 95 milhões. Esse ano deve superar os 100 milhões. Nós somos a espinha dorsal do estado de Mato Grosso, o maior corredor logístico do agronegócio do país. Então, naquele momento, aqui, nós, sem ter outra alternativa, encaminhamos a concessão para devolução, seguindo também a nova legislação que permitia uma devolução amigável desse contrato. E fomos, no estado de Mato Grosso, dar a má notícia de que não tínhamos conseguido essa troca de controle, que sempre mantivemos uma relação muito transparente e próxima em função da importância desse ativo para o Estado. E naquele momento a incerteza da devolução, nós sabemos o processo de devolução e relicitação era longo. Com esse crescimento, você imagina o gargalo logístico que nós somos, e entrar num cenário de incerteza com expectativa, no melhor dos cenários, de retomada de investimento em mais 5 anos. Então era realmente um cenário quase desesperador. Então, nós passamos o ano de 2022 trabalhando em 2 agendas. O Luciano, que estava próximo, acompanhou, era uma agenda bipolar.
em que tínhamos uma reunião de devolução e depois uma reunião de tentativa de troca de controle. Entrávamos na reunião, peraí, a gente está tratando de quê? De devolução ou de troca de controle? Porque era algo realmente incipiente e era aqui foi uma agenda comandada, claro, protagonizada pelo governo do estado, que buscava uma solução, com uma resiliência incrível da equipe da Rota do Oeste. O Júlio Perdigão, que está aqui na época como presidente, era o brasileiro que não desiste nunca, que foi no conselho na época da UTP, dizer, tem mais uma tentativa. O pessoal falou, Júlio, não, pelo amor de Deus, já chega, vamos devolver a concessão e resolver esse problema. E ele acreditou, nós acreditamos, e junto com o governo do estado, com o engajamento da diretoria da NTT, com o Luciano, o Vitálio, toda a diretoria, toda a equipe da NTT, engajada em buscar uma solução para esse contrato. Então nós estruturamos com aquele TAC que havia sido desenhado para o privado e agora numa operação onde a MT Par, que é uma empresa de participações do governo do estado do Mato Grosso, assumia integralmente as ações, permitiu, junto ao TCU, algumas inovações nessa mudança de matriz de risco. E com extensão de prazo, com o sobrestamento e a extinção do passivo regulatório, que não era possível anteriormente, mas essa extinção só é dada depois do cumprimento integral das obrigações. Então a gente tem um passivo que na época da troca de controle de 1 bilhão e 600 que está sendo acumulado ano a ano, é uma espada sobre nossa cabeça, um incentivo a mais para entregar realmente as obras. Então com essa troca de controle nós aprovamos no TCU e hoje temos a felicidade de dizer que nós saímos de uma concessionária em crise, em processo de devolução, para sermos hoje a maior obra rodoviária em execução no Brasil. Nós terminamos o ano de 2024 com a primeira entrega de 100 quilômetros de duplicação. Nós temos hoje 7 contratos, temos todas as obras do TAC contratadas e esse ano nós devemos ter 5 mil pessoas trabalhando, entregando em torno de 140 quilômetros, é o que a gente ainda está fechando a nossa meta desse ano. Mas talvez essas dores todas que nós sofremos, eu acho que essas lições aprendidas que os colegas falaram, das novas modelagens, das novas matrizes de risco, desse olhar da importância de num contrato que é naturalmente incompleto, que você tenha um caminho para a solução de problemas que certamente vão acontecer no caminho. A Larissa estava falando da bola de cristal bem calibrada, mas ela não vai conseguir ver tudo. Então, talvez com vários dos fatores que nós sofremos, eu acho que hoje estão bem endereçados, mas é fundamental para a saúde do setor, para a atratividade do setor, que se mantenha esse espaço de diálogo, seja numa Câmara de Compor, como na NTT, seja a SESEX Consenso no TCU, que nós também temos orgulho de ser leading case que abriu o caminho para essa estruturação de consenso e repactuação. Porque o mais importante é que a gente possa prestar o serviço à sociedade, ao nosso usuário. Nesse primeiro trecho de duplicação, só um dado para encerrar a minha fala, mesmo em obras, nesses 100 quilômetros, nós reduzimos em 83% as mortes nesse trecho. No primeiro segmento de 100 quilômetros, que era um dos mais críticos, que por isso foi o primeiro a ser executado. Então é isso que a gente está falando. A gente precisa ter contratos saudáveis para que a gente possa entregar o serviço aos usuários e à sociedade. Genial, parabéns Luciano, parabéns à concessionária, acho que é um case aí que realmente vira referência, porque exceto que diante da incompletude dos contratos, dos longos anos de uma concessão, crises existirão. E cada vez mais agora acho que a gente tem um alinhamento mais claro de todos os envolvidos no sentido de que é preciso resolver a crise, ou seja, sancionar. Claro, sancionar, um sistema de sanções deixa ali um alinhamento, deixa uma palmatória, digamos assim, para aquele que é mais aventureiro. Então, trazer isso é fundamental, ninguém está dizendo que isso é desnecessário. Mas, para além de sancionar, né, como é que eu encontro uma solução para superar a crise? E eu acho super interessante, inclusive, uma menção que você fez com relação à necessidade de se falar mais sobre o período de cura.
seja na entrada de um novo play, de um novo controlador ou não. Pode ser uma crise específica, sob o mesmo controle, mas os períodos de cura, com uma isenção do passivo regulatório ali pode ser fundamental, seja para conseguir mais investimento que vai viabilizar a retomada do projeto, seja para a reorganização da gestão mesmo, e isso acontece, eventualmente é necessário, e acho que, portanto, é um caso que vai trazer bons frutos aí para as demais concessionárias também que venham a se encontrar em situação de crise. Parabéns. Nós vamos seguir agora para uma fala do Dr. André Paiva. O André traz aqui, colega também economista, traz aqui para nós uma apresentação a respeito dessa questão dos fatores exógenos. E, André, a gente vem falando muito de fatores macroeconômicos, fala-se muito, mas também os fatores microeconômicos podem ser exógenos e também merecem um tratamento, né? Nossa percepção, como precificar isso, quais são os fatores microeconômicos e macros, mas especialmente microeconômicos, que devem interferir nas concessões aí nos próximos anos, nossa percepção. Bom, boa tarde a todos, boa tarde meus colegas. Eu inicialmente queria agradecer aqui todo o apoio aqui da organização do P3C. Eu trouxe, né, como o Christian colocou, uma breve apresentação. Deixa eu só verificar se já está ativa. São 3 fatores que eu trago que certamente terão impactos nos contratos de concessão e PPPs rodoviários, né? Reforma tributária, eventos climáticos extremos e a volatilidade também da taxa de juros e câmbio, aí já tratando de um aspecto macro, né? Bom, a reforma tributária, que foi instituída pela Emenda Constitucional 132, trouxe uma profunda alteração da sistemática tributária sobre consumo, que vai afetar todos os setores da economia e, por consequência, afetará diretamente os contratos também de concessão. A reforma traz, né, uma substituição de todos os tributos sobre consumo por 2 novos, né, que é o IBS e o CBS, que passam a ter regras próprias, distintas das atuais, com mecanismos de creditamento e não cumulatividade a cada etapa da cadeia. E isso vai, por consequência, trazer uma alteração da própria carga tributária suportada em cada elo das cadeias. E, por isso, como uma decorrência disso, né, todos os elos que antecedem a aquisição de insumos, equipamentos e mesmo a tomada de serviços nesses projetos vai também ser afetado, né? E, portanto, o impacto mais direto se relaciona à própria alteração da alíquota efetiva desses projetos. Mas esse é apenas um dos impactos, né? Existem outros impactos relevantes que também decorrem da reforma. Primeiro, é efeito na composição dos preços das cadeias. Uma vez que todos os elos que antecedem a aquisição de insumos e outros elementos do CAPEX desses projetos vão se deparar com essa mudança de sistemática dentro de suas próprias cadeias, isso naturalmente vai levar, né, uma redefinição de preços e os preços relativos da economia como um todo vão se alterar. Por decorrência, isso sendo repassado ao longo de toda a cadeia, vai trazer uma alteração também nos preços suportados por esses projetos. E isso tem impacto direto na estrutura de custos, né, dessas operações. Outro componente, outro aspecto também relevante decorrente da reforma são os custos adicionais voltados à adaptação para fazer frente a essa nova sistemática, né? Lembrando que a reforma estabeleceu um período longo de coexistência de 2 regimes tributários. Então, o sistema atual vai sendo gradativamente substituído pelo novo sistema, e isso, ao longo de vários anos, traz a necessidade de uma série de custos adicionais voltados a essa adaptação, como custos de adaptação de sistemas, né, ou aquisição de novos sistemas que permitam essa contabilização e registro dessa nova sistemática. A própria contratação de eventuais consultorias tributárias e contábeis, e também treinamentos de equipe, manutenção de equipes que tenham a capacidade de lidar com essas 2 sistemáticas coexistindo, né, ao longo de um período longo, né? E também efeitos indiretos que decorrem da reforma, justamente por conta dessa nova sistemática, alteração da composição da carga, isso traz efeitos financeiros também diretos dentro da geração de resultados desses projetos. E esses efeitos financeiros, tais como alteração de necessidade de capital de giro, também altera, né, a própria base de cálculo de imposto de renda e CSLL. Isso também afeta, então,
traz efeitos também financeiros dentro desses projetos que impactam justamente a geração de resultados e a geração de caixa dessas operações. Bom, período de transição, como eu mencionei, vai ser longo, né, e deve ser especialmente turbulento, né. Serão 2 sistemas tributários coexistindo, né, em paralelo, trazendo, né, necessidade de manutenção de sistemas, equipes que tenham capacidade de lidar com isso. A própria alteração ano a ano, à medida que vai havendo essa substituição gradativa de um sistema por outro, traz também alterações à composição de alíquotas suportadas por esses projetos. Esse é um aspecto também, ao nosso ver, relevante dentro dentro do conjunto de efeitos da reforma, né? A própria alteração de alíquotas ao longo do tempo e a variação de preços, como eu mencionei, né? E a Lei Complementar 214, que recentemente regulamentou em parte, né, a reforma tributária, já reconhece a necessidade da recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. Porém, ela não traz diretrizes sobre como medir esse desequilíbrio, né? Ela até aponta explicitamente essa necessidade, prevê a possibilidade de reequilíbrio cautelar, né, em linha com o que o Luciano colocou, né, a possibilidade de se adotar algum mecanismo de reequilíbrio cautelar para que se evite, né, um agravamento do impacto na geração de caixa, mas não existe uma metodologia definida ainda. E os mecanismos que existem atuais, as ferramentas atuais, como o fluxo de caixa original, no caso de contratos com plano de negócios vinculante, ou o próprio fluxo de caixa marginal, não refletem essa nova sistemática. Eles trazem dentro de si, né, uma estrutura que foi construída pensando na sistemática atual e não nessa nova trazida pela reforma, né? E, como mencionei, a alteração de alíquota é apenas um dos efeitos, né? Então, basta substituir a alíquota dentro desses fluxos de caixa, porque isso vai refletir apenas um dos aspectos da reforma, né? Tem que se pensar em algum mecanismo que possibilite, de fato, refletir de maneira ampla esse conjunto de efeitos, né, decorrentes da mudança. Além do reequilíbrio provisório, né, que já é algo possível, já previsto como uma possibilidade, pode-se pensar nesse sentido em mecanismos automáticos, né, e também em algum mecanismo que possibilite de maneira célere, como o Luciano também colocou, né, de maneira célere, uma recomposição do equilíbrio a fim de se evitar um agravamento dos impactos na geração de caixa, né. E uma vez estabelecido e mensurado o desequilíbrio decorrente desse evento, pode-se adotar alguma forma de reequilíbrio, como as atualmente previstas já, né, como alteração de prazo, eventual revisão de tarifa, eventualmente também um aporte do poder concedente, mudança nas obrigações assumidas, ou uma combinação desses mecanismos, né? Outro fator que certamente terá impacto dentro desses contratos são os eventos climáticos extremos, com consequências incertas que são cada vez mais frequentes, né? Nós tivemos alguns exemplos recentes, como no Rio Grande do Sul e outros casos, que mostraram o alto poder de destruição que os eventos climáticos podem trazer nesses projetos. E, nesse sentido, é importante se ter em vista maneiras de tornar esses contratos mais resilientes, né? Aqui, como já foi colocado, né, um aspecto muito importante de ser pensado é sobre a prevenção. Temos aqui um exemplo, né, em alguns contratos mais recentes aqui de São Paulo, né, regulados pela Artesp, que já prevêem um monitoramento periódico e contínuo, né? Então, já prevêem dentro do contrato uma cláusula estabelecendo explicitamente a necessidade de acompanhamento e apresentação de estudos sobre o desempenho de algumas variáveis climáticas que sejam chave, né, e que permitam, com isso, antever a eventual necessidade de alguma alteração, de alguma revisão do projeto, algum redesenho, algum reforço de estrutura. Então, esse é um exemplo, né, mas existem outros exemplos. Mais cedo foi falado também em outro palco sobre estações meteorológicas também, sendo já previstos em alguns contratos em outros estados. Isso é muito importante também como um mecanismo de prevenção, né? Mas isso pensando-se justamente nisso, em evitar, possibilitar ao privado tomar medidas previamente de fato, a ocorrência do evento, né? E nesse sentido, né, o reequilíbrio, a adoção também de uma previsão quanto à necessidade do reequilíbrio que possibilite ao privado executar essas intervenções caso se mostrem necessárias.
E outro aspecto também importante é a questão do estabelecimento de regras claras para a definição do que é extraordinário, do que é um evento extremo que de fato seja extraordinário. E aqui é uma discussão que passa pela questão de modelagem, pode ser modelagem estatística, econométrica ou alguma outra, né? Mas que possibilite delimitar de fato o que é uma oscilação extraordinária e o que seria uma oscilação que poderia ter sido prevista à luz do histórico de eventos semelhantes, né? E uma vez delimitado o que seria de fato uma oscilação ordinária, a partir disso de fato teria algo passível de ser reequilibrado, né? Bom, e por fim eu trago algumas considerações sobre variáveis macro aqui também, né? Então, outro aspecto que também tem grande influência na atratividade de projetos, na execução desses projetos de concessões rodoviárias, é justamente a volatilidade de taxa de juros e câmbio, que já foi aqui também tratado, né? São duas variáveis-chave na tomada de decisão dos investidores sobre investir ou não nesses projetos, né? A taxa de juros, notadamente a taxa Selic, representa, né, um componente que representa a parcela livre de risco do custo de capital empregado nesses projetos, né? E seria então uma medida do custo de oportunidade se alocar os recursos nesses projetos vis-à-vis investir em um projeto ou em uma aplicação de baixo risco ou no limite livre de risco, né? Então, fortes oscilações dessa variável, naturalmente traz aos investidores uma maior ou menor propensão a investir nesses projetos à luz do alto risco envolvido, né? E a taxa de câmbio também é outra variável que influencia diretamente preços de diversos insumos, equipamentos que são também empregados em projetos de rodovias e também é uma variável chave, né, da decisão de se investir ou não nesses projetos, né? Uma vez que a taxa de câmbio apresente oscilação, é natural que os investidores também fiquem mais receosos sobre o possível impacto disso no custo ao longo de todo o projeto, né? Lembrando que são projetos de longo prazo, né? Então aqui eu coloco mais como uma provocação, né? Como lidar com a volatilidade dessas variáveis macroeconômicas, né? Deve-se pensar em um mecanismo de reequilíbrio, um mecanismo que possibilite ao privado recompor o equilíbrio frente a fortes oscilações. E que mecanismo, né, seria o caso de se colocar? Bom, são essas minhas considerações. Muitíssimo obrigado, André. Acho que isso encerra muito bem essa primeira rodada de nossas percepções a respeito de como esses riscos são relevantes na estruturação e para a execução dos projetos. Eu destaco um ponto muito interessante que você mencionou, seja para os riscos endógenos ou exógenos, é preciso a gente cada vez mais tentar separar o joio do trigo, ou seja, separar o que era ordinário, era de se esperar, ou seja, um proponente diligente teria previsto aquilo e precificado aquilo na sua proposta. Um não diligente, um aventureiro, pudesse talvez ignorar aquele evento. E aí trazer elementos como a estatística ou a econometria, né, que nos dão literalmente na vírgula ali quão significativo é aquele evento para a precificação mesmo do projeto. Acho que é super interessante, acho que é um desafio que se traça aí talvez para os próximos anos, encontrarmos e publicarmos científica, academicamente, mas também trazer para as instituições essa discussão de objetificação mesmo. Isso vai ajudar a precificar quem está fazendo a proposta e vai ajudar o regulador depois a separar exatamente o que foi ordinário, o que seria de fato extraordinário. Bem, agora a gente tem um tempinho ainda, a gente vai conseguir passar por uma rodada de perguntas. Eu queria passar desde logo a palavra para o Luciano Shoa, que tem uma pergunta aí para uma colega. Bom, oi, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Desculpa, o meu microfone aqui não está funcionando. Bom, eu queria fazer um questionamento aqui para Larissa, até aproveitando a exposição do André, mas estendo também para a secretária e para o Luciano, que estava vivendo isso até agora há pouco. Nesse cenário, como eu comentei, um dos fatores preponderantes para o desequilíbrio da Rota do Oeste, hoje Nova Rota, foi a questão do financiamento, a estruturação financeira do projeto, que não foi possível naquele momento. Hoje a gente vive novamente um cenário de volatilidade financeira
que nós fechamos o nosso financiamento de longo prazo no ano passado com o BNDES, captamos um pouco mais de 5 bi, e no final era uma urgência de fechar rápido esse contrato, porque a variação, a abertura da curva de juros a cada mês tornava mais caro esse financiamento. Nesse cenário hoje, com essa esteira de projetos que nós estamos colocando no mercado, seja em nível federal ou nos estados, como Minas Gerais, o próprio estado de Mato Grosso também tem um projeto robusto de concessões, como que a gente mitiga esse risco para os players que vão entrar com um OC que está revisado, que está mais atrativo, mas que tem um descolamento temporal, onde você tem uma TLP que baseia esse OC agora na oferta do leilão e a captação vai acontecer 1 ano, às vezes 2 anos depois. Como a gente consegue mitigar isso para os players de mercado? Essa questão da financiabilidade é uma das preocupações que a gente tem, né, na fase de estruturação. Então, você comentou, né, realmente, nesse momento estamos vivendo um OC atrativo, né? Os nossos projetos atualizados nesse mês já estão com um OC de 11,5 aproximadamente, né? Comparando a 2 anos atrás, que estavam na faixa de 8,5, 9. Então, esse momento realmente é positivo, porém a gente não consegue garantir essa questão, né, durante até quando isso vai perdurar. Então, obviamente que quando a gente vai fazer do ponto de vista de estruturação, a gente consegue prever essa questão. A gente considera a database do estudo, né, nesse momento, para a gente submeter, a gente considera a TLP atual e, obviamente, o estudo do ponto de vista de database de preços também é o atual. Durante a fase de assinatura do contrato e após, ele vai sendo atualizado, obviamente, pela questão dos índices de reajustes e, obviamente, que isso tende a atualizar um pouquinho, né, essas questões. E do ponto de vista de financiabilidade, a preocupação que a gente traz é fazer um projeto que atenda do ponto de vista de project finance, né, que é fazer um projeto que atenda às expectativas dos bancos, né? Então, por exemplo, uma preocupação que a gente tem é fazer um ciclo de investimentos que seja... que tem um prazo adequado, né, do ponto de vista de ter esse retorno aí para o investidor dentro do fluxo de caixa. Então, por exemplo, hoje a gente tem ciclo de investimentos que variam de 7 a 8 anos no máximo, né? Mais do que isso, a gente sabe que o mercado teria dificuldade de financiar. A gente também tem evitado 2 ciclos de investimento. Então, por exemplo, obras acontecendo nos primeiros 8 anos e depois um ciclo no 20º ano, por exemplo. Isso também tem sido apontado como um risco grande, né, para os bancos. Então, a gente não tem mais trabalhado tanto com essa questão de 2 ciclos de investimento. Também temos trabalhado aí, observado dentro da elaboração do ciclo, né, obviamente, limites tanto do ponto de vista financeiro, né, a gente observa aí um CAPEX limite para cada ano de investimento. Então, obviamente, que tem projetos que acabam extrapolando aí 1 bi, como foi o caso, por exemplo, do lote 6 do Paraná, que a gente conseguiu extrapolar isso num pico de investimento, mas a gente tenta manter um limite anualizado, priorizando aqueles investimentos mais importantes. E também um limite do ponto de vista de execução física, né, para a gente conseguir ter aí uma garantia, né? Os bancos eles têm se preocupado muito com essa questão da execuibilidade para que eles consigam ter a segurança para ofertar essa disponibilidade de recurso, né? Acho que, como você mencionou, 100 quilômetros um ano realmente é ousado. A gente tem trabalhado com limites de extensão até um pouquinho menores, né, anuais, até fruto do histórico aí dos contratos recentes. Então, a gente tenta, do ponto de vista da estruturação, antecipar e trazer essas preocupações que os bancos exigem, né, tem exigido, pelo menos para os projetos, mas, obviamente, né, que essa questão da variação da taxa de juros acaba sendo aí um fator aí que também acaba envolvido dentro do risco e, obviamente, né, acaba sendo mitigado pelo WACC, mas não 100%. Né? Então, essa é a preocupação que a gente tem do ponto de vista da estruturação. Subsecretária, também acho que, ou Luciano, fiquem à vontade, financiabilidade dos projetos, como garantir nesse cenário? Eu acho que a Larissa, né, trouxe aqui os principais cuidados que a gente tem, né, na estruturação. Então, o Estado também está muito atento à questão dos ciclos de investimento, aos testes, né, de sensibilidade no modelo,
a adequação, principalmente, né, no estudo de demanda, para a gente ver ali, né, sempre adotar um cenário mais conservador. Então, acho que são temas bastante relevantes nessa perspectiva. E aí eu acho que na estruturação, né, a gente tenta cercar por tudo quanto é lado, né? Mas ao longo da gestão a gente sabe que o desafio mesmo para tirar os projetos do papel estão nesse momento, né? E é por isso que eu acho que o Luciano toca aqui, né, num ponto super relevante, que é o braço regulatório disso, né? Então, no final do dia, a financiabilidade do projeto, eu acho que ela também diz muito sobre a maturidade institucional do ente, né? Então, como que está, né? Enfim, acho que o governo federal, o brilhante trabalho que a NTT fez, sinalizou muito positivamente para o mercado. Hoje, em Minas também, o secretário Pedro até não pôde estar aqui, porque está em votação hoje em plenário o nosso projeto de lei da criação da Artemig, né? Da Agência Reguladora de Transportes. E esse braço, né, regulatório, ele é muito importante para conseguir, primeiro, ter uma garantia de execução, de fato, né, das obras, de celeridade nisso, né? Então, né, conseguir ali demonstrar o cumprimento dos ciclos de investimento, até para ter substituição de cartas de financiamento, né? Então, acho que isso é um tema muito relevante e só se faz possível quando a gente tem uma perspectiva de fiscalização e de regulação muito aderente, né? E aqui, acho que pegando carona até no que o Luciano colocou também, né? A única certeza que a gente tem é que tudo isso vai mudar, né? Então, essas questões da estruturação que a gente enfrenta, que a gente tenta cercar, eu acho que o que a gente não pode abrir mão mais, e acho que todo esse arranjo que se fez, né, de consenso, de, né, construções no TCU, lá em Minas, né, no TCE, o próprio Ministério Público do Estado também tem entrado, né, na construção de acordos para viabilizar, de fato a gente não esquecer que a gente está diante de contratos incompletos, né, e tratar um pouco dessa mutabilidade dentro do contrato. Então, o que é a tal da previsibilidade, né? Todo mundo ama essa palavra, mas é difícil traduzi-la. Na nossa perspectiva, né, do Estado, a ideia de previsibilidade é eu conseguir não especificar o caso concreto, porque isso vai ser impossível, né, todos nós concordamos com isso, mas eu conseguir ter clareza de um procedimento caso, né, algum evento aconteça e como que eu consigo acomodar isso dentro do contrato. Então, se você, né, olha, acho que isso também é um ponto muito nevrálgico na perspectiva, né, da financiabilidade, porque no final do dia, quem está financiando também que se pergunta, se acontecer qualquer evento, como que vão se dar, né, esses reequilíbrios? A gente tem colchão também de liquidez, enfim, que eu acho que é isso. Cada dia que passa a estruturação, ela tenta montar arranjos em que o projeto se resolva, né, por ele mesmo, ou dentro dele mesmo, né? Então, o que é isso? É eu tratar, né, de fatores exógenos por meio de alavancas jurídicas endocontratuais, né? Então, é isso que a gente também tem buscado e, sem dúvida, acho que isso é um tema também muito relevante na perspectiva de financiabilidade. Excelente, doutor Luciano. Faço delas minhas palavras. Vota com a relatora, não é? Voto com as relatoras. Em relação ao contrato, ela foi muito bem abordada no contrato e na modelagem. Um aspecto que eu acho que o Luciano quis abordar aqui é como tratar essa variação das taxas em relação ao contrato. É muito difícil, porque hoje está subindo, e se amanhã estiver descendo, como fica? O que eu acho que poderia complementar isso, e o governo está trabalhando em relação a isso, é uma criatividade das formas de financiamento e de emissão de garantias. Quais são os instrumentos que vão garantir aquele financiamento pegado pela concessionária? A própria emissão de debêntures também, aprimorar as emissões de debêntures para melhorar a financiabilidade. Eu acho que os mecanismos regulatórios hoje presentes tanto nos contratos quanto nas modelagens, endogenamente eles acabam trazendo isso, uma garantia a essa previsibilidade que ajuda na própria financiabilidade. Agora, trazer as próprias taxas para dentro e ter uma variação, eu acho que talvez essa previsibilidade deixe de existir. Pode ser até um efeito mais negativo, embora melhore sim para o lado do player. Então, eu acredito que do outro lado, do lado dos financiadores e do lado do governo também, ter formas
de garantir esse financiamento, ou seja, melhorar as garantias dadas como a própria infraestrutura ser garantia dela mesma, né? E as emissões de debêntures pode complementarmente a todos esses aspectos citados pelas duas brilhantes colegas aqui, acaba se complementando. Excelente. Vou só enfatizar até, enfim, o fato de que a gente começa a ter no Brasil uma maturidade maior do mercado de capitais. E, portanto, as SPS que têm um fluxo a princípio muito mais previsível que qualquer outro operador de mercado, né? Enfim, você tem ali uma estruturação, você tem riscos muito bem definidos, é claro, não há garantia de sucesso, mas acho que tem um apetite muito grande para isso. E acho interessante, né, um desafio que se coloca aqui, e já se falou um pouco disso por aí, na adoção de um equilíbrio econômico-financeiro flutuante, ou seja, eu ancoro ali numa taxa de juros, tem um risco do negócio, um beta, que tem um multiplicador, mas de qualquer maneira isso vai acompanhando. Eu não sei se a gente tem apetite para isso no Brasil, de fato. Em tese é uma coisa muito adaptável, certamente o contrato não vai ficar obsoleto, mas pode ficar um pouco, digamos, errático ou volátil demais, né? Cada ano eu vou ter uma remuneração diferente por parâmetros diferentes, capital próprio de terceiro. Realmente não é fácil estabelecer. É algo que a gente precisa estudar, precisa avaliar e precisa pensar um pouco mais adiante, né? Uma outra questão que me ocorreu nas falas de todos é que há uma relação das concessionárias, dos investidores, de quem estrutura os projetos e depois mais adiante das próprias concessionárias e do poder concedente, do regulador, de amor e ódio com os órgãos de controle. Em algum momento os órgãos de controle foram óbices mesmo à celeridade dos projetos, a gente sabe disso, com e sem boas razões, a gente já viu de tudo. E agora eles têm um papel quase protagonista, né, na busca de consenso, na homologação, na bênção de um consenso ali para resolver controvérsias. Queria ouvir o Luciano, mas também o Luciano pela concessionária, mas também o Luciano da NTT. Queria ouvir as doutoras, Larissa e Fernanda, como é que está essa relação com os órgãos de controle, Ministério Público e também os tribunais de contas? A nossa com o TCU é só de amor, né? Eu não poderia de forma alguma falar diferente. Eu acho que o ministro Bruno Dantas, que era o presidente, foi o relator do nosso processo, eu tive a oportunidade de recebê-lo lá em Mato Grosso, em Nova Mutum, quando estávamos fazendo a inauguração desses primeiros 100 quilômetros. E eu tive a oportunidade de agradecê-lo e de demonstrar. Isso é a materialidade da decisão que foi tomada no plenário do TCU. Isso aqui está acontecendo graças a esse caminho que foi construído. Então, eu acho que, como eu ressaltei anteriormente, é importante que nós possamos ter esse caminho de consenso para solucionar contratos desequilibrados da forma que estava o nosso. Eu acho que o importante é evitar que chegue nesse ponto, mas tendo esse caminho de diálogo que possa permitir essa solução para que a gente possa realmente resolver esses problemas. E o TCU vem como segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Então, no nosso caso, que era uma inovação completa de tudo que nós estávamos construindo, para que desse a segurança jurídica tanto para a NTT como o poder concedente, para o novo acionista que estava assumindo esse contrato, para que a gente pudesse seguir adiante. Então, de novo, é fundamental a participação dos órgãos de controle nessa discussão. Doutora Larissa, por favor. Fernanda. Vou falar do ponto de vista da relação da estruturação, né? Os nossos projetos todos são submetidos, né, para avaliação do Tribunal de Contas, previamente à realização do certame licitatório. Então, o que a gente observa é um aumento da maturidade, assim, das análises, né? Eu já passo por esse processo aí de auditoria dos nossos estudos já desde que eu cheguei da agência. Sou servidora, né, de origem da ANTT. Então, eu lembro que algumas discussões na origem eram do ponto de vista da análise do detalhe do custo unitário da composição do insumo. Então, a gente discutia isso, tentava defender tecnicamente, mas ao longo do tempo, né, a gente foi observando essa maturidade do ponto de vista de que esse é um papel da estruturação, né, um papel do tomador de decisão, do gestor que vai precificar. Eu acho que, ao mesmo tempo, né, a gente observou também que alguns estudos, quando a gente estruturava, quando a gente pegava na vírgula do estudo,
a gente via projetos não tão atrativos, né, quando eram submetidos ao mercado. Eu acho que o próprio Tribunal de Contas começou a perceber que quando você faz um estudo de viabilidade, é diferente de uma licitação de uma obra pública. Né? Você não precisa chegar ali na vírgula, você não precisa chegar no valor, no menor custo possível, até porque, né, estamos falando de volatilidade, né, de custos de insumos. Então, a gente tem observado que eles não têm entrado tanto nessa vírgula, nesse detalhe da solução de engenharia, nessa questão, e têm discutido mais soluções regulatórias. Né? Então, tanto que a quinta etapa, né, a gente discutiu muito com o Tribunal de Contas nos últimos, né, 3 anos, e a gente tem observado que as análises têm sido mais céleres em função dessa maturidade das decisões e eles não terem entrado tanto nas decisões técnicas que envolvem o estruturador. Então, nesse ponto de vista, a gente tem observado que tem sido mais madura as análises do ponto de vista do Tribunal de Contas. Por favor, doutora Fernanda. Da perspectiva de Minas, né, o Estado não tem como obrigatoriedade o envio prévio, na aprovação prévia pelo Tribunal de Contas, mas em que pese isso não seja obrigatório, a gente tem como boa prática apresentar todos os nossos projetos antes de publicar o edital à unidade técnica da Corte, né? E aí a gente sabe o tanto que isso é importante até para evitar liminar, paralisação de projeto em razão de desconhecimento. Então a gente faz essa aproximação. E no que tange, né, a consensualidade, acho que não temos dúvidas, né? O caminho já está bastante pavimentado e o TCU, né, pelo ali o ministro Bruno Dantas, junto com os servidores como o Nicola, né, que instituíram e institucionalizaram, né, esse caminho do consensualismo. O Tribunal de Contas do Estado também tem seguido essa proposta, né, e eles estão para soltar uma regulamentação lidando, né, com esse, né, tratando desse tema, mas isso já vem, alguns acordos já vêm acontecendo no tribunal. A gente teve um exemplo emblemático que foi sobre a pandemia, o impacto do reequilíbrio econômico-financeiro no transporte coletivo, e a gente conseguiu celebrar um acordo no Tribunal de Contas para fazer uma revisão dos contratos e também um reequilíbrio da pandemia que reverteu para a renovação de frota de todos os ônibus metropolitanos da nossa região metropolitana. E isso foi conduzido pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público. Então, eu acho que essa questão da regulamentação é óbvio, algo que nos dá mais segurança, né? Porque no final do dia não é só o conselheiro relator, né? A gente precisa de ter procedimento para ter segurança de fazer os arranjos e os acordos, e isso, né, já está em vias de ser feito. Então, acho que nas duas pontas, tanto da perspectiva de estruturação que a gente já realiza e também da consensualidade, um avanço relevante também no nosso Tribunal de Contas. Excelente, muito obrigado. Luciano, por favor. Eu acho que é uníssono que o setor de transportes hoje, destacadamente a rodovia, vive o melhor momento, talvez, da história. Isso não é à toa. Isso é fruto de um amadurecimento de todos os envolvidos, né, e de uma parceria. E uma parceria ela é fomentada, ela é lastreada em confiança. E é isso que aconteceu com o tempo. Eu vivi uma relação árdua com o Tribunal de Contas e hoje a gente vive uma relação, como o Shoa falou aqui, de amor. Então eu vivi o ódio e o amor, embora nunca foi ódio, porque eu sempre enxerguei nos órgãos de controle um definidor de diretriz para onde que a gente deve ir. E quando o tribunal chegou às suas auditorias operacionais dentro da regulação, ela trouxe toda a carga de obra pública que tinha no DENIT. E aí ele foi aprendendo. E hoje tem um grau de maturidade fantástico dentro do Tribunal de Contas, de tal forma que a gente consegue sentar com eles, na parceria, um diálogo aberto, transparente, e evoluir pautas importantes para o setor. Foi assim com a nova Rota do Oeste, está sendo assim com as soluções consensuais, é assim em todas as evoluções e revoluções que a agência tem proposto nos últimos anos. A gente acabou de revisitar a norma, mudando os parâmetros de pavimento, que historicamente sempre foi a mesma. A gente trouxe de 27 e 28 para 8 parâmetros de pavimento. Eles estavam sentados conosco, na mesa, discutindo. Isso é a maturidade.
uma maturidade, um amadurecimento institucional, uma relação institucional fomentada numa confiança. Eu acho que isso tende a melhorar com o tempo, trazendo processos mais maduros, de ao invés de entrar na vírgula ali de um CAPEX que é de difícil mensuração, virem aspectos regulatórios e soluções que realmente tragam o melhor para o serviço que é o usuário, né? Então, eu vejo hoje um momento único de maturidade. Temos muito a evoluir ainda, temos bastante a evoluir. Eu acho que a questão de precificação de obras é uma que a gente tem que evoluir, não só dentro das agências reguladoras, mas na estruturação de projetos e junto aos órgãos de controle. Não dá para você tratar uma obra de uma concessão como se fosse uma obra pública. Né? Mas isso é um processo de construção e amadurecimento, e hoje eu concordo com o Luciano, é uma relação, se não de amor, mas de uma paquera com muito respeito e admiração recíproca. Excelente, excelente. Gostaria de ouvir também o André com relação a isso, né? A gente sabe que também pela perspectiva econômica, esse alinhamento de interesses entre os players e os órgãos de controle, essa maturidade institucional é relevante. Divide um pouquinho a sua perspectiva com relação a esse tema, por favor, André. Claro, Christian. Bom, concordo com todos os colegas. Realmente, esse é um aspecto que criar um canal de comunicação direto, né? Facilitar essa troca, isso é muito importante. Pensando-se, inclusive, em bem-estar do usuário, né? Então, isso propicia um caminho para que, de uma maneira mais célere, né, se contorne certas discussões que antes tomavam mais tempo. E isso também contribui para a própria percepção de risco do investidor, né? Então o investidor observa isso e passa a atribuir a esses projetos, né, a essas operações, um menor risco, né? E isso também contribui justamente para a atratividade dos projetos. Então, do ponto de vista econômico, essa maior comunicação, esse direcionamento, esse amadurecimento, como foi colocado, né, e o direcionamento para aspectos regulatórios, de fato, são relevantes para a continuidade do projeto, para a viabilidade. Isso é muito importante, pensando-se também em novos projetos, né? Então, excelente. Isso. Muito obrigado, André. E para encerrar, nós temos aqui muitos players do setor, pessoas consultores ou, de fato, que representam investidores. Eu gostaria de ouvir, especialmente da doutora Larissa, da doutora Fernanda e o Luciano também, se quiser, o que esperar aí do pipeline de projetos, o que devemos ficar atentos, o que está vindo aí para o mercado de interessante, que vale a pena registrar aqui na presença de todos. Vou falar aqui pelo governo federal, né? A gente tem uma carteira de projetos em estruturação ainda bastante relevante, né? O próprio ministro Renan tem anunciado aí 35 leilões na gestão dele, dos quais ainda temos pela Infra SA, 13 mil quilômetros em estruturação, que representam aí quase 20 lotes de concessão de rodovias. Este ano, obviamente, que a gente tem alguns leilões previstos, mas também teremos aí diversos projetos aí sendo submetidos a conhecimento da sociedade por meio de audiências públicas, né, projetos de concessão de lotes distribuídos aí tanto no norte, nordeste e sul do Brasil. E também vamos apresentar aí novos modelos de concessão. A gente sabe aí que os projetos mais viáveis do ponto de vista, né, de interesse por meio do volume de tráfego já foram leiloados, estão sendo leiloados ou até renegociados, e a gente tem uma série de projetos aí que estão localizados em trechos com volume de tráfego aí até abaixo de 10 mil VDMA, ou às vezes até abaixo de 5 mil, que a gente sabe que não viabilizariam por meio de concessão comum. Então estamos estudando novos projetos, aí, novos modelos de concessão, seja por meio de PPPs, né, com aporte público, ou até concessões que teriam aí parâmetros de desempenho diferenciados, os modelos comuns, sistemas de operação também diferenciado, e até mesmo concessões que não teriam, né, realização de investimentos, apenas concessão de manutenção. Então, acho que tem um volume aí bem significativo que pode atrair aí diversos investidores, né, diversos perfis de mercado, né? A gente sabe que esses projetos atuais com CAPEX aí de 10, 8 bi é um perfil muito específico, mas a gente também vai ter projetos aí com concessões com volume de CAPEX um pouco inferior, né, e também com prazo de concessão inferior. Então, acho que vai ter aí uma variedade que pode atrair todos os tipos de perfis. Bem interessante, ou seja, não é só um modelo de concessão, mas modelos de concessão que vão se adaptando às necessidades, né? Perfeito. Doutora Fernanda, Estado de Minas Gerais. Obrigada. Acho que, como a Larissa colocou, a gente também tem projeto para tudo quanto é gosto, viu? Então, acho que é um pouco disso.
Tá um pouco para tudo quanto é gosto. Enfim, mas brincadeira à parte, né, a gente tem aqui em estruturação hoje, né, 5 lotes, então 2.500 quilômetros de extensão, né, cerca de 20 bilhões aí a serem contratualizados. 2 já passaram por consulta pública, um a gente publicou semana passada e o próximo, o Vetor Norte a gente publicou semana passada, o próximo que é Ouro Preto e Mariana, a gente publica em meados de março. E aí a ideia é a gente conseguir fazer esses leilões ainda no primeiro semestre, né, desse ano e os outros 3 projetos até o segundo semestre, né, encerrando a carteira desse ano. E para o próximo pipeline, acho que o desafio é muito semelhante, né? No estado também a gente já trabalha com concessões com VDM mais baixo, né? Então, dos 5 projetos hoje já contratualizados, a gente tem 3 na modalidade de PPP, né? Então, com aporte. Então, o Estado já faz um arranjo um pouco diferente do governo federal, mas o que a gente tem pensado também é evoluir para um modelo entre o contrato de manutenção, né, do nosso DR, que é um modelo que a gente sabe que já aprimorou muito do que era no passado, e uma concessão plena, né, com serviço. Então a gente está buscando um ponto no meio do caminho ali para viabilizar eventualmente contratos mais robustos e estruturantes. Claro que quando a gente fala em PPP, a gente sempre tem um desafio da garantia, então o que o Estado vai conseguir oferecer, né, em termos de garantia para um arranjo como esse. E aí a ideia é a gente conseguir enxergar quais são os grandes corredores, para nós, né, eu chamo de grandes corredores, mas que dentro, né, da perspectiva do Estado precisa de ter ampliação de capacidade. E aí sim a gente tentar fechar um lote com um contrato de manutenção e ampliação de capacidade para esses corredores, que no final do dia é isso, né? A gente precisa de conseguir ampliar essas rodovias para gerar mais desenvolvimento. E as outras rodovias com tráfego muito baixo, não faz sentido eu ter não precisa eu ter um contrato tão robusto, eu posso continuar com a lógica, né, desses contratos de conserva e de manutenção. Então é mais ou menos esse caminho que a gente está trilhando. Excelente, excelente. Alguém tem mais alguma observação? Não? Acho que encerramos hoje, então, a nossa sessão. Agradeço a todos os que participaram aqui. Acho que foi super interessante discutir por perspectivas muito diferentes como esses fatores endógenos, alguns, mas especialmente os exógenos, né, são tão impactantes na estruturação e na execução de contratos de concessão. Acho que foi muito claro aqui que fazer uma matriz de risco exaustiva é absolutamente impossível, ninguém vai se colocar nesse esforço. O importante é ter mecanismos que não permitam que o contrato fique obsoleto. Então a expertise ou a saída está em criação de ferramentas contratuais que possam se adaptar ou adaptar o contrato às circunstâncias que vão aparecer inevitavelmente e são imprevistas. Agradeço a todos e uma boa tarde a todos que permaneceram até agora.